Todo mundo enxergando a tela, gente? Quando eu aumento aqui, não dá para ver pelo chat, né? Aí o pessoal tem que falar esse. Então tá, gente, tá aí a nossa aula de hoje. Novas tecnologias, né? E jogos na geografia, ok? Então aí a gente já pode ver algumas coisas vocês conhecem, obviamente, né? Faz parte do nosso dia a dia aí, satélites, Google Maps, Google Earth, Google isso, Google aquilo, né? Várias coisas aí todos nós já estamos por dentro, né? Então, mas nós temos basicamente algumas coisas interessantes na área da cartografia e da tecnologia, né? Nós temos aí isso nos dá uma maior precisão cartográfica, né? Porque aí nós não estamos medindo as coisas mais aí com metros e com fotografias, nós estamos medindo as coisas mais digitalmente. Então nós temos uma área chamada geotecnologia, né, que aí mistura a nossa geografia com a tecnologia, obviamente, está se dizendo, né? E nós temos uma área chamada geoprocessamento, que é processar todas essas informações recebidas aí, né? Então aí, começando assim pelo passado remoto aí, nós tínhamos, desde os tempos mais remotos, a humanidade, né? Necessitava de algumas tecnologias para localizar-se no espaço terrestre. A gente já teve essa aula aí, né? A aula de localização no espaço geográfico, ok? Onde a gente viu aí o astrolábio, a rosa dos ventos, os pontos cardeais, nós vimos a bússola e mais uns outros caras aí, né? Esses caras aí, essas coisas, vamos dizer assim, isso eram tecnologias de ponta na época, né? Hoje a gente olha uma bússola e, bah, beleza, uma bússola, bah, coisa do passado, né? A gente olha ali a nossa rosa dos ventos, o astrolábio nunca conheceram, nunca pegaram na mão, só indo num museu, né? Mas essas ferramentas, nas suas épocas, eram alta tecnologia, tecnologia de ponta, ok? E depois foram incluídos os mapas, que a gente também já viu na cartografia, como é que eram feitos, aquele lance da escala ali, os desenhos, né? Nós também vimos que esse esquema dos mapas eram usados mais ou menos como uma arma de guerra. A gente sabe que a geografia, eu já falei isso para vocês, a geografia foi inventada como arma de guerra, né? Para saber como é que era a área do inimigo, para poder lutar contra ele, né? Então, diferentes olhares sobre o mundo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O avanço tecnológico aperfeiçoou a cartografia. Deixa eu só retirar esse, permitindo maior conhecimento e detalhamento do globo terrestre. Isso é agora atualmente, né? As novas tecnologias da informação, como satélites, computação, telecomunicações, têm possibilitado a utilização de novas técnicas de coleta e processamento de dados no espaço geográfico. Desenvolve-se a geotecnologia, então, nós chamamos isso aí. Conjunto de o que é, ó, vamos começar aí pelas perguntas aí. O que é a geotecnologia? Perguntas essas que vão estar no nosso questionário, né? Conjunto de técnicas e processos que visam a estudar os espaços terrestres com seus elementos naturais, ou construídos, né? Ou seja, elementos que já estavam ali antes do homem chegar e elementos que o homem construiu, buscando atender às necessidades de levantamento, organização e análise de dados localizados no espaço geográfico, ok? Vamos adiante aí. Então aí nós temos algumas coisas que surgiram, por exemplo, ó, imagens captadas por sensores acoplados artificiais que orbitam em torno do planeta, né? Desculpa, acoplados aos satélites artificiais que orbitam em torno do planeta, codificada e transmitida por uma estação rastreadora na Terra.
A cartografia hoje utiliza precisão milimétrica. Por que milimétrica? Por causa dessa situação toda aí. Nós temos aí 24 satélites, ou mais até, né? Mas vamos partir dos nossos 24 básicos aí, ao redor do planeta, mandando imagens ao tempo todo, né? Então, nós temos aqui na nossa esquerda, né? Imagem de um satélite ali, satélite militar, e à nossa direita ali, uma imagem, uma produção, né, da imagem de um satélite. Ali está sobre Roma, sobre a Itália, sobre o país chamado Itália, onde tem uma cidade dentro chamada Roma. Tá? E vocês podem ver que ela tem um formato de uma bota, vocês já sabiam disso, né? Então, tecnologias modernas aplicadas à cartografia. Vamos lá. Primeiro, sensoriamento remoto. Aerofotogrametria, ou, mais fácil de dizer, fotografia aérea. Tá? Aí nós temos o nosso famoso GPS, que todo mundo já conhece, Sistema de Posicionamento Global. Talvez não soubéssemos o que significava, mas é isso, né? Sem o nosso GPS, o cidadão do Uber lá, ou do 99, não consegue nos levar para lugar nenhum. É tudo via GPS, né? Nós temos uma coisa chamada SIG, uma sigla, né, que significa Sistema de Informação Geográfica. Então vamos aí, o sensoriamento remoto. Então vamos lá. O sensoriamento remoto consiste em um conjunto de técnicas de captação e registro de imagens à distância por meio de diferentes sensores, como equipamentos fotográficos, scanners e satélites ou radares. Aí entra, por exemplo, aquela situação do Google Maps, quando você entra lá e digita determinado endereço e você tem a foto local. Vocês já fizeram isso, todo mundo já fez isso, né? Então, não, todo mundo que usa tecnologia, todo mundo que usa um smartphone. Tem gente aí que não utiliza, nem sabe mexer, né? Mas vocês já nasceram pedindo a senha do Wi-Fi, em vez de chorando. Então, vocês já nasceram dentro da área, né? Então, outra opção que nós temos ali, outra definição, é que o sensoriamento remoto é uma técnica que registra a imagem da Terra através de sensores existentes nos satélites, podendo ser classificado de sensor ativo. O que é o sensor ativo? Radiação emitida por fontes artificiais, né? E sensor passivo, radiação emitida por fontes naturais. Um exemplo, o Sol. Tá? Então, ali nós temos o nosso modelito de satélite ali, né? Bem estranho por acaso, mas é um modelito. Radar. Então vamos ver o nosso radar aqui. É um dispositivo que permite detectar objetos a longas distâncias através de ondas eletromagnéticas. Seu desenvolvimento permitiu superar o problema relativo à necessidade de se ter um tempo claro, sem nuvens ou sobre áreas de florestas, ou seja, foi desenvolvido para a parte aérea, né? Para navegação também, né? Navegação nos mares e a navegação aérea também, não? Por que não dizer isso, né? O controle de tráfego aéreo usa radares para rastrear aviões no solo como no ar e na hora de orientar os pilotos para que façam pousos suaves, né? Pousos suaves é bom, né? Significa que podem haver pousos não suaves, né? Gente, a hora que vocês quiserem falar alguma coisa aí, pode falar, tá? Seguinte, muito utilizado também o nosso radar no monitoramento de áreas florestais. A política utiliza como objetivo de detectar a velocidade dos automóveis, né? Desculpa, polícia. A NASA utiliza para mapear a Terra e outros planetas, para rastrear satélites e fragmentos espaciais. Os militares, por sua vez, usam os radares para detectar os inimigos e guiar suas armas até os alvos, né? Tem mísseis que possuem radares dentro, né?
claro que o radar vai estragar quando o míssil detonar, né? Os meteorologistas usam para rastrear tempestades, furacões, tornados, até o dispositivo que faz as portas das lojas abrirem automaticamente é um tipo de radar. Tá ligado naquela situação que tu tá chegando no shopping e as portas estão se abrindo? Não é mágica, né? É um radar, tá? Aquilo ali é um radar. Então aí temos mais uma definição aqui, eu já havia esquecido. Ó. É considerado hoje a ferramenta imprescindível na prevenção ao desmatamento e no apoio à previsão de safras agrícolas. Entre outras explicações, se pode auxiliar no ensino de várias disciplinas, como geografia, ciência, física, química e história. Né? Então, temos aí algumas das várias utilizações do radar. O sensoriamento remoto, por exemplo, a utilização de sensoriamento remoto, nós podemos prever, né, e definir a intensidade de um furacão. Aí nós temos um furacão visualizado do espaço, né, e podemos ver em que lugar, em que local ele está acontecendo, e podemos auxiliar aquele pessoal lá, né? Por exemplo, esse furacão aí, sem o sensoriamento remoto, sem as tecnologias da atualidade, só era visto e sentido neste determinado local aí que está acontecendo. Agora, ele é comunicado para o mundo inteiro, né, em um outro local, já sabe-se que lá em determinado local mais distante está acontecendo um furacão. Antes só era possível depois da desgraça feita. Né? Registrar a sequência de eventos ao longo do tempo, de quanto em quanto tempo está acontecendo terremotos em tal determinado lugar. Então, coisas que a tecnologia nos trouxe. Né? Terremotos e furacões também. Né? Outras situações aqui, deixa eu abrir todas elas. Isso, ó. O uso do solo urbano, utilizando técnicas de geoprocessamento e extração de informações de imagens digitais para estudos urbanísticos como, por exemplo, como que? Planejamento e infraestrutura. Inferências da densidade populacional. Avaliação de riscos ambientais. Tudo coisa que o sensoriamento remoto nos auxilia. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem aérea também, claro, aproximada com o zoom, né, um zoom digital, que nos aproxima, nós podemos até aproximar mais aí, creio que essa imagem aí tem maior aproximação, e da situação do solo naquele determinado local, coisa que nós não tínhamos há algum tempo atrás. Então, à medida que a informática vai se desenvolvendo, as tecnologias vão se desenvolvendo com elas, ok? E a geografia vai se utilizando dessas informações, dessas novas tecnologias, não só a geografia, como qualquer outra ciência, como física, química, matemática, história, isso aí tudo vai sendo, todo mundo vai ganhando com isso, né? Então, aqui, uso do solo rural aplicado à agricultura, objetiva gerar conhecimentos e metodologias voltadas para estimar a área plantada e produtividade de culturas, né, agrícolas. Aqui nós temos o exemplo olhamos uma foto novamente de cima, e nós temos a ideia de áreas que são habitadas, ou áreas que já estão plantadas, áreas que não estão plantadas, né? Estradas, rios. Então, nós temos essa opção hoje em dia. Há um tempo atrás, não a tínhamos. Né? Avaliar o desempenho e potencial de novos sensores, desenvolver métodos de processamentos de imagens, contribuir de forma efetiva para a elaboração de métodos e sistemas operacionais para estimativa e previsão de safra. Olha, tudo várias situações em que podemos usar o sensoriamento remoto. Desmatamento, outra situação. Através da vulnerabilidade ambiental,
conduzindo estudos sobre avaliação de riscos e impactos de desastres naturais, resultado de ações antrópicas, ou seja, da sociedade. Toda vez que falarmos em alguma coisa antro, estamos falando de homem. Antropologia, logia, estudo do homem. No caso ali, antrópica, relativo à sociedade. Ok? Se tiver antro, esse prefixo antro aí, você já sabe que está falando de homem. Homem no sentido de sociedade. Tá? Então, monitoramento da vegetação, que eu acabei citando ali, né? Incêndios, poluição das águas, que no caso é a fotografia que está sendo colocada aí, né? Imagem captada pelo satélite de sensoriamento remoto Água, da NASA, no dia 25 de abril de 2010. Revelou a extensão da mancha de óleo na costa dos Estados Unidos, quase 2 vezes maior que a região metropolitana de São Paulo, que reúne 39 municípios. Olha só, é essa extensão, essa imagem que nós estamos vendo aí. Uma mancha de óleo na costa dos States, que é aquela parte, dos Estados Unidos, aquela parte verdinha lá de cima, né? Olha o tamanho da mancha de óleo. Isso aí só dá para ter noção de cima, né? E sem utilizar um helicóptero, sem utilizar um avião, apenas acionando o satélite. Isso é uma maravilha, né? Outras imagens aí que nós estamos vendo. O comprometimento de recursos hídricos, também nós podemos observar aí, né? Temos aqui uma informação, ó. Até 1960, o gigantesco mar de Aral, que é esse aqui que nós podemos ver à direita, à esquerda aqui, ó. Olha só como ele era grande, né? Localizado na Ásia Central, era o quarto maior lago do mundo. Mas, lentamente, seu volume de água foi diminuindo devido à redução da vazão dos rios que nele desaguam. E aí nós temos a imagem aqui ao centro, a imagem atual. Olha só o que aconteceu com o Mar de Aral, né? Ficou praticamente nada, né? Porque os rios foram secando ao seu redor, os rios que desaguam nele. E essas imagens aí nós podemos ver através dos satélites. Ou seja, foi uma revolução, né? Está sendo uma revolução para o estudo, para a geografia, essa situação de podermos utilizar os satélites, né? A aerofotogrametria, né, mais conhecida como fotografia aérea. Fotografia obtida através de sensores acoplados nas aeronaves. É diferente das que nós recebemos dos satélites, né? São as aeronaves agora passam por cima de alguma coisa, de algum lugar e nos dão fotografias, ou seja, mais próximas. A escala da foto aérea, bem como a área fotografada, dependem da altura da aeronave, a altura que se encontra do solo. Já estudamos sobre escala, né? Lembra aquele lance de cada 1 centímetro do mapa representar 370 quilômetros, ou 10 mil centímetros, ou 50 mil centímetros? Isso é a nossa escala, lembram? E dá certo, viu? Se nós pegarmos 1 centímetro, vai dar aquilo que está dizendo no cantinho do mapa ali, ok? Isso é escala, não esqueça. Constitui-se como um instrumento de representação da realidade acessível ao público com menos qualificações técnicas. O que é isso? Aquele pessoal que não tem acesso à internet tem acesso a essas imagens aonde? Nos jornais, nos livros, nas revistas, né, essas imagens aí. Ou até em áreas que não existe realmente internet, né? Ortofoto, temos um outro nome esquisito aí, né? Ortofoto, o que seria? Importante gravar esses detalhes aí, ou pelo menos consultá-los futuramente, né? Ortofotos são fotos aéreas em escala tiradas por uma câmera em um avião em pleno voo, ou seja, o avião está
passando pelo local, né? E essas fotos são corrigidas segundo o relevo da superfície terrestre. Com o conjunto de fotos, faz-se a montagem de toda a área a ser representada, ou seja, tem-se uma noção do que é a área, né? Mesmo que a foto tenha saído meio borrada ali, o pessoal arruma e faz a foto da região como ela é, né? Ou seja, ela não é uma foto exata, por isso é chamada de ortofoto. Nosso GPS, Sistema de Posicionamento Global, que utiliza sinais emitidos por satélites, cujas aplicações são amplamente utilizadas nos transportes marítimos, terrestres e aéreos. É aí que eu coloquei aquela situação para vocês. Sem o GPS, o amiguinho do Uber e do 99 não te leva para casa. Melhor, ele nem te pega no local que tu está esperando ele, porque ele não sabe. Quem diz isso para ele é o GPS, tá? Então, 24 satélites ficam em órbita em volta da Terra e são utilizados neste processo 6 rotas de cada satélite possui 6 rotas, né? Desenvolvido no contexto da Guerra Fria. Quando foi a Guerra Fria? Após a Segunda Guerra Mundial, né? Então quer dizer que antes disso não tínhamos satélites orbitando. Já pensou se durante essas duas guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, até durante a Guerra Fria, naquele período de espionagem ali, nós já tivéssemos satélites orbitando o céu? A coisa seria medonha, muito mais do que foi, né? Imagina numa guerra, tu tendo imagens de satélite, podendo ver onde o inimigo está sem precisar sair do lugar. Olha só quanta coisa daria para fazer, né? Imagina uma guerra hoje com esse, digamos assim, armamento, porque isso é um tipo de armamento. Tecnologia é uma arma se ela for bem utilizada. Aliás, mal utilizada. Então aqui nós temos aqui os primeiros GPS que saíram, né? Hoje você tem o seu GPS dentro do seu celular, mas quando eles saíram, não eram, né? Então ele foi projetado para localizar com precisão um objeto ou pessoa a partir de coordenadas geográficas, coordenadas que nós já vimos. É por isso que nós estamos vendo essa aula, estamos tendo essa aula agora, porque para ter essa aula e entender ela, nós precisávamos de algumas informações, como coordenadas geográficas, por exemplo, né? Assim como fornecer sua velocidade caso esteja em movimento, que é o caso da polícia, que utiliza aquele radarzinho lá, né, que também é um tipo de GPS. Tecnologia utilizada por operadoras de celulares, empresas de seguro de cargas, entre outros. Com o GPS, tu sabe onde anda o teu caminhão, sabe o que está acontecendo com o teu caminhão, em que momento que ele está, se ele está na rota que deveria estar, né? Se não foi roubado. Com o GPS obtém-se latitude, longitude e altitude, ok? Não vou repetir o que é cada uma dessas coisas, porque nós já vimos isso. Se você não lembra, se você quer saber, pega lá o seu material do semestre, ou bimestre, não, do bimestre passado, né? Você tem lá. Então, continuando ainda com o papo dos GPS, com o sistema de GPS, recebe-se somente informações de longitude, latitude e altitude. E manipulação dessas informações depende de sua aplicação, que será processada exclusivamente pelo aparelho que recebe o sinal de GPS, né? Em mapas rodoviários e urbanos, como está colocando ali, o navegador de GPS possui em sua memória um mapa cartográfico. Olha só que interessante. Então, consegue manipular as informações, demonstrando e identificando sua posição em um mapa, né? A gente chama isso de navegador de bordo. Tá ali a fotinho dele ali, para nós conhecermos. E vocês já ouviram falar, né? Navegador de bordo. Com base em memórias de dados, outras variáveis poderão ser determinadas como velocidade, rota,
sentido, posição cardinal, etc. Posição cardinal é posição nos pontos cardeais, tá? Não, não é outra coisa, tá bom? Então, como funciona o GPS ali? Então, vamos ver aqui. Temos umas informações. Olha só, gente, tá me avisando aqui que vai acabar, né, o tempo. Então, assim que cortar, eu vou fazer uma segunda parte, ok? Então, esse nosso vídeo aqui terá duas partes, certo? Então, olha só, como funciona o GPS? O sistema GPS, como é composto por três partes, satélites distribuídos em órbita, de modo que cubram toda a superfície da Terra a aproximadamente 20.200 quilômetros de altura. Caso caia e vai cair, ok? Não precisa se conectar novamente. Eu continuo a aula e largo lá para vocês, tranquilo? Beleza? Uma rede de estação de tratamento espalha por todo o planeta que faz o controle dos satélites da Terra. O aparelho do usuário, né? O receptor e o GPS, ok? Mais alguns minutinhos aí, mais 8 minutos e nós vamos ficar fora do ar, ok? Então aqui nós temos o desenho explicando como funciona, eu vou deixar para vocês olhar mais calmamente. Temos também algumas utilizações do GPS aqui, né? Orientar, tudo isso nós já sabemos, né? Demarcar fronteiras, orientar a navegação, e temos o SIG, Sistema de Informações Geográficas, né? Conjunto de tecnologias relacionada à informação e ao monitoramento do espaço terrestre. Resulta da utilização conjunta de mapas digitais elaborados com o auxílio do GPS e de bancos de dados informatizados, ok? Esses sistemas permitem coletar, armazenar, processar, recuperar, correlacionar e analisar diversas informações. Gente, pelo que eu estou vendo aqui, como eu estou quase no final da aula, eu vou fazer um outro vídeo somente falando nos jogos, ok? Um videozinho curtinho, mas ele vai falar só dos jogos para nós, né? Então, aqui eu tenho uma sugestão de filme para vocês, que é Os Eleitos. É um filme de 1983, né? Mas ele tem um remake, né? Então, o filme narra a história real de um grupo de astronautas estadunidenses que, na década de 40, iniciou um programa espacial naquele país. Muito legal, a história é verídica, tá? E essa aqui é o remake que eles fizeram agora, né? Se você quiser ali, pode clicar, vá no nosso PDF lá e clique aqui, e você vai conseguir entrar na página do filme, tá? Não é para baixar o filme, não vai rolar baixar o filme, tá? Então, nós temos alguns gratuitos aí, softwares gratuitos, né? O TerraView, visualizador com bases cartográficas, né? O Spring, que é um SIG com funções de processamento de imagens também, tipo o Google Earth, assim. Temos o nosso famoso Google Earth, um globo terrestre dentro do teu PC, onde basta apontar para qualquer lugar do planeta que queira explorar e viajar. Você pode viajar sem sair do lugar, ok? Aqui temos o Google Earth e saindo do planeta nós temos o Google Sky. Tranquilo? Quem não utilizou ainda está perdendo tempo, dá para conhecer muita coisa pelo mundo, e, como eu já utilizei em algumas aulas, até pelo sistema solar, né? Dê uma de cartógrafo. Brinque de cartógrafo, né? Não estamos sozinhos. Aí, olha só, quanta coisa legal você pode descobrir utilizando a internet. A internet não é só para o WhatsApp, Facebook, né? Então, viaje o Brasil e o mundo no seu computador. O Google Street View é um recurso que vocês já utilizaram também, né, dentro do Google Maps, do Google Earth, que disponibiliza vistas panorâmicas de 360 na horizontal e 290 na vertical. Você pode ficar rodando ali o local, todo mundo já usou isso, né? Se não usou, como assim tu não usou, cara? Isso aí ainda. Tá? Aqui temos alguns jogos, tá? Eu destaquei 3 jogos aqui. O Traveler IQ,
tá? Se você entende de geografia e quer saber melhor a localidade exata de alguns locais, esse aplicativo é ideal, tá? Nós temos o Against All Odds, né? O game intitulado Contra Tudo e Contra Todos, em tradução livre, né, e disponível na internet, nesse sitezinho aí, só chegar lá. É sobretudo uma ferramenta educativa que pretende aproximar as pessoas dos desafios enfrentados diariamente por milhões de pessoas no mundo. Quem? Os refugiados, ok? Então, muito legal isso aí, gente. E o outro ali, deixa eu só puxar para cima aqui para eu conseguir ler. O outro ali é o Darth is Dying, ok? O game é uma denúncia à situação de Darfur, no Sudão, onde milícias têm praticado massacres e estupros em massa. O jogador encara duas fases do jogo, uma em que precisa pegar água num poço, esquivando-se das milícias, e outra onde tem que administrar um campo de refugiados por 7 dias. O negócio é bem legal, já joguei. Tá? Então aqui temos as imagens dos nossos jogos ali que eu falei, tranquilo? E era isso, olha aí, deu tempo de terminar, gente, deu tempo de terminar. Que show, deu tempo de terminar. Não sei se vocês acompanharam, mas eu acredito que sim, tá? Então, essa aí foi a aula de hoje. Grande abraço aí pela companhia, né? Obrigado pela participação. E vou deixar esse vídeo aqui lá no nosso portal, juntamente com o material em PDF, ok? Então era isso aí, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Beleza? Bye, bye. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Pode sair indo aí, pessoal. Já era.